Hoje o tema que nós vamos conversar é sobre fidelidade. E eu queria dizer para você que Deus é fiel. Amém? Esse é o nosso tema. Deus é fiel. É metade do nosso tema de hoje. A outra metade é uma pergunta. E você? Então, o tema completo é: Deus é fiel. E você? Eu queria começar trazendo aqui para nós um pensamento que é uma crítica que eu faço num hino, que eu acho que é o hino mais lindo, é o meu preferido pelo menos, aquele Tu és fiel, Senhor. Eu não vou fazer crítica ao hino, vou fazer crítica a uma alteração que no meu parecer é indevida que foi feita a esse hino. Porque o hino termina assim no seu coro: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E eu não sei por que cargas d'água alguém achou que devia mudar para fiel assim. Tá horrível isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque às vezes a gente quer ser tão correto teologicamente que acaba deixando de ser correto biblicamente. E quando a gente tem fidelidade, essa fidelidade sempre alcança alguém. E Deus, no seu eterno amor, Ele é fiel, nós vamos ver isso. E essa fidelidade de Deus, ela tem um alcance à minha vida e à sua vida. Por exemplo, digamos que dois agricultores plantem milho, são vizinhos. Um é cristão, o outro é ateu. Como que a chuva cai na terra? Só sobre a plantação do crente, né, gente? O ateu fica sem chuva. Por quê? Porque Deus é bom e é fiel na sua bondade. E isso alcança até aquele que sequer deseja ser fiel a Deus. Olha só. Deus é fiel a mim. Agora, Deus não é fiel por minha causa. Vocês entendem isso? Quando a gente tem literatura, gramática, a gente sempre aprende sobre perguntas e respostas. Já conversou sobre perguntas e respostas? A música é assim. Se você quiser saber o que é música de pergunta e resposta, ouça, procure no YouTube, deve ter aquela música antiga, daquele antigo programa de televisão que é dos Trapalhões. Música perfeita em termos de perguntas e respostas, né? Parararara, pergunta, a resposta, para, perguntas e respostas. Na literatura, na gramática, tudo é pergunta e resposta. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, a fidelidade de Deus não é uma resposta à forma como eu vivo. A palavra de Deus, a fidelidade de Deus, ela é uma pergunta. Deus está afirmando com uma pergunta: eu sou fiel. E Ele espera de mim e de você uma resposta a essa fidelidade. No hino nós cantamos: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. E o hino, ele nos leva a pensar qual resposta Deus merece receber da minha parte. Amém, gente? É isso que eu estou falando, né? A fidelidade de Deus não é resposta ao que eu faço. Alguém aqui consegue fidelizar a Deus? Alguém aqui consegue fazer isso? Nenhum de nós. Você não consegue fidelizar a Deus. Não adianta você querer fazer assim, um planejamento, ou nós vamos fazer um plano de ação. Eu vou fazer como é que fala?
um propósito de oração. Aí eu vou orar tantos dias, e porque eu orei tantos dias, Deus daí vai se sentir obrigado a me abençoar. Isso não existe. A fidelidade dele não é resposta ao que eu faço. Agora, Deus é tão fiel na sua bondade comigo, que eu vou responder a Ele, por exemplo, falando da questão do propósito, da oração, que eu vou ter um propósito de orar tantos dias e fazer o bem para tantas pessoas, de tanto que essa fidelidade de Deus me abençoa. Amém, gente? Deu para entender a diferença? O que é a fidelidade de Deus e a minha fidelidade? Deus é fiel a mim, mas é por causa dele mesmo, não por minha causa. Quero convidar você a abrir no primeiro texto bíblico da nossa manhã, vai aparecer aí no telão também, 2 Timóteo capítulo 2, de 11 a 13. Eu quero convidar você a ler junto comigo, em uníssono, bem bonito, porque Deus merece o nosso melhor, né? Vamos juntos? Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, volta lá, se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele também é infiel. Eu li errado, né? Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Esse é o nosso Deus. Por isso que eu dei o exemplo ali, né? O ateu e o cristão, plantadores de milho. E já pensou se já está tudo pronto lá, já estão trazendo uma pamonha quentinha para nós, gente, agora? Está quase na hora do almoço, né? Bom demais. Você vai comer a pamonha só do cristão, não vai comprar do ateu? Você vai comprar dos dois, né? E vai comer dos dois. E vai comer 5 de cada, não é? É ou não é? Eu conheço vocês, olha. Eu sou assim também, né? Deus é fiel a nós, porque Ele é bom. Ele não pode negar quem Ele é. Olha que coisa maravilhosa. Ainda que você seja infiel a Deus, Deus continua sendo fiel a você, não por sua causa, mas porque Ele é bom, eternamente bom, para todos sempre bom. Aleluia! Glória a Deus. Como que a gente pode pensar numa conversa assim que vai nos aproximar mais desse entendimento de misericórdia, de fidelidade com Deus? Eu pensei no termo misericórdia. O próximo texto que nós vamos ler está lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, de 21 a 23, que todos nós conhecemos tão bem e gostamos de ler, né? É um texto assim que pacifica o nosso coração, é um texto que nos traz esperança. Vamos ler juntos também? Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Gente, a fidelidade com Deus está intimamente ligada com as misericórdias de Deus, né? Então pensa nessa historinha que eu vou contar, em que você é o principal ator dessa história. É uma história assim, inverídica, tá? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas olha só, todo dia de manhã você recebe um vidro assim, 1 litro de sabonete líquido, que você deve usar não só para a sua higiene pessoal, do corpo, mas para a higiene da sua alma. Ou seja, toda vez ao longo do dia que você pensar, falar ou fizer qualquer coisa que desagrada a Deus e que fira alguma pessoa,
você vai ter que usar esse tubo de 1 litro para você se purificar, ok? Certo? Eu tenho 1 litro, você tem 1 litro, e começa já cedo de manhã, a gente tem que, né, purificar o corpo, né? Tirar as melecas do rosto, não tem que tirar as melecas dos olhos? Faz assim com a cabeça. Sei que você tem meleca no olho quando acorda, todo mundo é assim, gente. Meleca do olho, e a gente às vezes tem meleca na alma também, né? Então assim, você vai limpando, né? Aí enquanto você vai limpando os olhos ali, higiene pessoal, você já pensa uma coisa que não devia pensar, você já vai ter que usar o sabão em pó de novo, né? Vai tomar café, já vê uma notícia que te desagrada, você já fica nervoso ali com o governo, com oposição, vai ter que usar de novo, e assim vai. No trânsito, você buzina, fica nervoso, baixa o vidro, faz aquele gesto que não devia fazer, né? O tchauzinho só com o dedo, não pode, né? Chega no serviço, dá tudo errado, você começa a reclamar da vida, você nunca agradece, só reclama, tudo dá errado. Cada reclamação, você tem que usar aquele sabonete líquido para você limpar, se purificar. Chega à noite, 1 litro sobrou isso aqui, ó. Certo? Concorda? E nós é ruim mesmo, né, gente? Nós é ruim. Olha só, sobrou isso aqui. Você até pensa assim, eu tenho que ir para a cama agora, dormir, porque daqui a pouco não tenho mais para usar hoje. E aí por isso que você vai dormir, lá pelas 11 e tanta da noite. No outro dia, quando você acorda, sabe o que acontece? Aquele vidro, que no final da noite estava bem baixinho, a porção de sabonete líquido, automaticamente está cheio de novo. Não foi você que encheu, simplesmente você foi ao teu banheiro e viu que estava cheio. Alguém encheu. E é assim que Deus faz com as suas misericórdias em nossas vidas. Amém, gente? Cada dia, todo dia, Ele não falta, Ele não falha. Deus é fiel nas suas misericórdias. E olha só o que eu vou falar para você. É misericórdia, né? Misericórdia é uma bondade que a gente não merece receber. Você já parou para pensar o quanto Deus sabe que nós vamos falhar a cada dia? Porque a misericórdia não é para pessoas boas. A misericórdia é para pessoas falhas, mas amadas por Deus e que recebem de Deus essa porção de amor chamada misericórdia, que é uma bondade de Deus que você não mereceria receber de ninguém, mas Ele te ama e te concede essa misericórdia todo dia para que nunca falte na sua vida. Amém, gente? Deus é fiel, dia após dia, e Ele é fiel a mim. As misericórdias dele são destinadas a quem? A Ele mesmo? São destinadas a mim. Que bom. Esse é o tanto que Deus te ama. Ele sabe que você vai falhar, isso é uma certeza, mas Ele já proveu tudo o que você precisa para que você receba essa misericórdia. Deixa-me explicar um pouquinho mais isso. Nós vamos para o último texto dessa manhã, que está lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. Quero convidar você a ler mais esse texto aqui comigo. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor, Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Misericórdia e fidelidade estão sempre juntos. Olha que interessante, né? Gente, agora olha só. Aqui é um texto em que Moisés viu Deus, mas viu de relance,
porque Deus era misericordioso com Moisés. E essa proclamação quem faz não é Moisés, é o próprio Senhor revelando quem Ele é para Moisés. E Deus revela a si mesmo a Moisés, não pelo que Moisés vê, mas pelo que Ele, o Senhor, fala a respeito dele. Isso é revelação. O Senhor. Esse termo Senhor tem a ver com aquela expressão que Deus fala para Moisés num outro momento, antes de Moisés libertar o povo do Egito, né? Quando Deus diz assim: eu sou o que sou. Alguns estudiosos de hebraico, eles afirmam uma coisa muito mais forte: eu sou o que eu sou e o que eu quiser ser. Ninguém manda em mim, na minha forma. Deus falando assim, né? Eu não sou aquilo que você espera que eu seja, segundo o teu padrão. Eu sou aquilo que eu quiser ser, segundo a minha vontade, o meu padrão. E a vontade de Deus é que o amor dele seja revelado a todos nós. Ele é amor e Ele é fiel em nos amar. Amém, gente? Olha só, quando fala aqui, ó, Deus compassivo. Compassivo é um termo que nos leva à compaixão, que nos lembra de paixão, da paixão de Cristo, que nós vamos, daqui a pouquinho, né, estar falando um pouquinho dela por meio da participação da ceia do Senhor. Compaixão é o que faz a misericórdia de Deus ser bondosa para nós sem merecermos, porque por sua compaixão, Deus não nos castiga na medida que nós merecemos. Isso é compaixão. E o sofrimento de Cristo por nós foi paixão. E isso significa que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados que mereciam ser exemplarmente punidos por Deus. Jesus é a compaixão de Deus por nossas vidas. Aleluia, gente. Glória a Deus. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Ele é sempre bom para conosco. O tempo todo. Compaixão, né? E Ele é bondoso. Misericórdia é uma bondade de Deus. Ele está deixando a ira dele para mais tarde. A ira dele tem data e hora. Qual que é o dia mesmo? Porque só Ele sabe. Nem Jesus sabe. E Jesus só está voltando só está esperando, porque quando o Pai falar, volta, chegou o tempo, é nesse tempo que também a ira de Deus será manifestada sobre todo o pecado. E aqueles que rejeitaram essa bondade de Deus experimentarão algo terrível, que é a ira de Deus. E se você recebeu a bondade de Deus por meio de Jesus na sua vida, você jamais experimentará dessa ira do Senhor. Amém, gente? É isso. Eu lembro aqui também daquela parábola que Jesus contou do filho pródigo, que é uma das minhas parábolas também favoritas. O filho mais novo, ele foi para longe do pai levando toda a sua herança. Alguns afirmam que essa atitude do filho mais novo é como se ele fizesse o pai sentir que ele, seu filho, queria que o pai morresse. É o equivalente a dizer: pai, você morreu para mim. E esse filho mais novo pega toda a sua herança, não sabe o que fazer com ela, desperdiça tudo egoístamente consigo mesmo, até perder tudo, ficar, como a gente fala, na rua da amargura, ficar numa pior, e aí vem o arrependimento. Eu não devia ter feito o que eu fiz. E aí vem o pensamento dele: eu tenho que voltar para a casa do meu pai, mas não mereço ser filho,
porque eu acho que eu não mereço ser sequer um escravo, um servo que trabalha para Ele. Eu vou pedir para Ele deixar eu ser um servo, porque Ele reconhece que pecou, que errou. E quando Ele chega, qual é a atitude do Pai? O recebe de braços abertos, o abraça, o recebe como filho, pega o anel do seu dedo e coloca no dedo do filho. Ele estava perdido, mas agora ele se arrependeu dos seus pecados e ele é meu filho amado. E Deus é fiel assim, comigo e com você. Amém, gente? E fica a pergunta: Deus é fiel, e você? Qual resposta você vai dar, ou qual resposta você tem dado a essa fidelidade maravilhosa de Deus para com a sua vida? Você vai ser fiel a Ele também? Você vai sair de perto dEle, já que Ele abençoa justos e injustos, você vai se tornar um injusto, porque Ele vai fazer o sol nascer e a chuva cair sobre você? É assim que você vai responder a Ele? Ou você vai responder a Deus com fidelidade a Ele? O final dessa mensagem depende só de você. Como vai ser o fim? Vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças. E eu quero que você responda aí no seu coração a Deus. E diga ao Senhor: Senhor, eu só posso dar essa resposta ao Senhor hoje. E Ele vai ouvir a sua resposta.